Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Agora é a vez de Cidadezinha Qualquer. Vamos ao poema? Vamos, aqui ao lado. Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita, vira besta, meu Deus! Mais uma pérola do Mondiana. E como sempre, vamos analisá-la em sua forma e conteúdo. Comecemos pela forma. Simultaneísmo. O simultaneísmo é uma característica bastante própria do modernismo. Os poetas modernistas entenderam que os sentimentos não acontecem apenas linearmente. Os sentimentos não acontecem apenas sequencialmente. Os sentimentos também se fundem, se interseccionam, se interpõem, se sobrepõem e geram outros sentimentos derivados dos sentimentos originários. E precisamos entender esses sentimentos, afinal, os sentimentos movem o homem, os sentimentos movem a humanidade. Já podemos perceber esse simultaneísmo na primeira estrofe. Casas, bananeiras, mulheres, laranjeiras, pomar, amor, cantar. Percebe que não está entre vírgulas. A ausência de vírgulas colabora para que nós vejamos essas imagens simultaneamente, para que esses sentimentos também sejam lidos de forma não linear. Por isso ele não colocou vírgulas entre pomar, amor e cantar, porque não é uma coisa atrás da outra. Não é primeiro o pomar, depois o amor, depois o cantar. Não, é tudo junto e misturado, simultaneamente, concomitantemente, ao mesmo tempo. Também na segunda estrofe, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. Não é primeiro um homem vai devagar, depois o cachorro, depois o burro. Não, é tudo ao mesmo tempo, é uma cena só. Então, na mesma cena que um homem vai devagar, também um cachorro vai devagar, também um burro vai devagar, e devagar as janelas olham ao mesmo tempo em que nós estamos observando casas, bananeiras, mulheres, laranjeiras, pomar, amor, cantar. Então, se a primeira estrofe nos dá um cenário, a segunda estrofe nos dá uma ação. Se a primeira estrofe é descritiva, a segunda estrofe é narrativa. E a terceira estrofe ela é dissertativa. Então nós temos uma descrição, uma narração e uma dissertação neste mesmo poema. Ou seja, os versos, além de sentido, eles têm uma função. Isso chama-se sintaxe de versos. Você tem a sintaxe de palavras que formam uma frase, uma oração. E você tem a sintaxe de versos que vão formar um poema. Ou seja, um verso não tem apenas sentido, mas ele tem uma função dentro do poema. Então a função do primeiro verso é dar um cenário. A função do primeiro verso da segunda estrofe é iniciar uma narrativa. E a função do último verso deste poema é dar a opinião do autor, a subjetividade do autor, a concepção que ele tem desta cidadezinha qualquer que ele está revelando neste poema. Ok? Daí a necessidade do simultaneísmo, para que a gente veja uma cena só como se fosse um flash de um filme. Depois, paralelismo. O paralelismo acontece ali na segunda estrofe de uma forma bastante evidente também. Por quê? Porque os três primeiros versos da segunda estrofe eles têm a mesma estrutura sintática. Aí a sintaxe frasal. Nessa sintaxe você tem um artigo, um substantivo, um verbo e um advérbio. No segundo verso, idem, e no terceiro verso também. Um artigo, um substantivo, um verbo e um advérbio. Formam versos, então, paralelos. E nós vamos chamar, então, de paralelismo sintático.
ok? Depois, anáfora, epífora e anadiplose são três figuras de linguagem. A anáfora se caracteriza com a repetição de palavras no início dos versos. E a epífora é o contrário, ela se caracteriza pela repetição de palavras no fim dos versos. Então, anáfora, epífora, devagar, devagar, devagar. Ok? E essa anadiplose, professor, esse nome muito lindinho que eu acho que eu vou colocar na minha filha, anadiplose, que vai ser irmã da epanadiplose, da epanástrofe. Tudo a mesma coisa, mas você pode trocar para um nome mais acessível, mais digerível, tipo concatenação ou simplesmente encadeamento. Esse monte de nomes, então, eu vou repetir, ó. Anadiplose, epanadiplose, epanástrofe, encadeamento, concatenação é a mesma coisa que, e significa que o autor usa uma palavra no início do verso que é a mesma palavra com a qual ele terminou o verso anterior. Então você percebe esse encadeamento entre o terceiro e o quarto versos da segunda estrofe. Um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Só isso. Esse devagar, devagar, um no final, outro no início do verso, tem esses nomes todos que eu acabei de listar para vocês. Depois, prosopopeia ou personificação. As janelas estão tão personificadas que elas olham. Ok? Personificação das janelas, prosopopeia, mesma coisa. E aquele verso dissertativo lá embaixo, ele é um verso aposto resumitivo. Por que ele é um verso aposto? Porque ele vem após o poema. Por que ele é resumitivo? Porque ele resume todos os sentimentos provocados pelo poema até então. Então, o aposto que nós emprestamos também da gramática, ele serve também na análise da poesia, porque vem após todo o poema resumido. Lembre-se, na gramática você tem o aposto explicativo, o aposto resumitivo, o aposto idem, que eles podem listar nomes, listar explicações e etc. Neste caso, ele resume todos os sentimentos provocados anteriormente. Ok? Compreendida então a forma, podemos ir para o conteúdo. E eu listei aqui 4 itens para você observar o conteúdo deste poema, que é grandioso. Na primeira estrofe, no primeiro verso, casas entre bananeiras, está o sentimento de sobrevivência. Então eu volto lá com você. Casas entre bananeiras, casas, moradia, bananeiras, alimentação. Nada mais básico para a sobrevivência do que moradia e alimentação. E com essas palavras ele dá um aspecto do cenário em que ele está observando e o aspecto do cenário que é fundamental, que é a sobrevivência. Aí depois nós temos no segundo verso, mulheres entre laranjeiras, eu anotei para você no item número 2, está o sentimento do cumprimento da vida. Por que, professor? Onde o senhor está vendo isso de cumprimento da vida? É assim, as palavras, elas provocam sentimentos não por aquilo que elas representam imageticamente, mas por aquilo que elas representam daquilo que elas já fizeram ou deixaram de fazer, por aquilo que elas já falaram ou deixaram de falar. Ou seja, o que provoca o sentimento não é a descrição, é a narração. Quando você vê alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa me dá uma sensação estranha, não é a imagem daquela pessoa que te dá a sensação estranha, mas aquilo que ela já fez ou deixou de fazer, aquilo que ela já falou ou deixou de falar, que está impresso naquela imagem. É a narrativa que te provoca o sentimento. Só que já existe na nossa memória uma porção de narrativas a respeito de casas, de casamento, de moradia, de abrigo e etc. Também já existem em nossa cachola uma porção de sentimentos relativos a bananeiras, porque já comemos muitas bananas, porque já tivemos vontade de comer muitas bananas. Nós e todos os nossos antepassados que estão dentro de nós. Mulheres entre laranjeiras também geram vários sentimentos. Vocês se lembram, claro, vocês estavam lá no século passado, quando as mulheres costumavam preferencialmente se casar no mês de maio e colocavam flores de laranjeiras na cabeça, no cabelo. Por quê? Porque dá a ideia de fertilidade, prosperidade, felicidade, abundância. E aquelas flores de laranjeiras, então,
ornavam a cabeça das noivas, principalmente ou preferencialmente no mês de maio. Então, quando fala mulheres entre laranjeiras, lembra amor, que está no terceiro verso. Laranjeiras e bananeiras, lembra pomar, que está no terceiro verso. Casamento de mulheres entre laranjeiras lembra cantar nas festas de casamento. Percebeu que os sentimentos se interseccionam? Que há vários sentimentos comungando o mesmo momento, o mesmo instante? E isso descritivamente. Aí dentro deste cenário, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. Entendeu? Estamos melhorando? Então vamos lá para o terceiro item do conteúdo. Na segunda estrofe, a rotina de uma cultura sem ambições. Nossa, aqui é uma crítica bastante grande do Drummond. Não uma crítica sarcástica, mas uma crítica que inspira um sentimento bastante pesaroso no poeta. Ele tem pena, ele tem dó, ele não gosta de sentir isso, mas é o que ele sente. É uma vida, uma rotina, um cotidiano sem ambições. Quer dizer, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, parece que eles não têm para onde ir. E ele está observando essa cidadezinha, provavelmente de um vagão de um trem. Ele está observando essa cidadezinha, casa entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, e ele vê essa vida sem ambições, sem grandes desejos, sem idealizações, sem grandes ideais. E ele sente isso, que um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. E mais que isso, quando ele compara que um homem, um cachorro e um burro vão devagar, olha o tamanho da crítica. Ele está dizendo que essas pessoas estão no mesmo ritmo de evolução dos animais. Eu estou inventando, ou está escrito ali, um homem vai devagar, e depois um cachorro também vai devagar, e depois um burro também vai devagar. Ou seja, animais e pessoas, todos nessa cidadezinha qualquer, vão devagar. E também devagar as janelas olham e comentam e julgam a vida alheia, e eles não saem do lugar. Por isso que ele vai achar que é uma vida bastante besta. Eita, vida besta, meu Deus. E por que ele chama essa vida de besta? Porque é uma vida sem ambições. Vejamos também o que eu coloquei no quarto item. No verso aposto resolutivo está a dor do poeta de ver um povo que não vê o futuro e por isso não se revolta contra o presente. Olha o que o poeta percebe aqui no final deste poema. Por que ele vai dizer eita vida besta, meu Deus? Por quê? Porque ele percebe que essas pessoas que não conseguem observar um futuro, elas não conseguem se revoltar contra um presente miserável e sem perspectivas. Uma pessoa que não tem instrução, uma pessoa que não costuma lidar com outros além do seu cotidiano raso, limitado. Todos nós temos cotidianos limitados. Se nós nos permitirmos, nós vamos limitar as mesmas pessoas de todos os dias, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente faz as coisas todas, mas essas coisas todas são poucas em relação à imensidão do mundo. E a gente se resume a essas poucas pessoas, a esse mundo pequeno. Por quê? Porque não tem instrução, tem poucos, tem escola. Metade da população brasileira não tem ensino fundamental completo. Então eles se resumem, eles se limitam a esse cotidiano bastante pequeno. E repito, pequeno de todo mundo. Porque esse cotidiano pequeno de todo mundo, para alguns, pode ser ampliado. Ora, você amplia enquanto você observa outros cotidianos através das artes e das ciências. Então, quando você lê um livro, por exemplo, você vai ler um romance que se passa na Eslováquia. E você vai ver, então, uma cultura, um cotidiano, pessoas bastante diferentes, com conversas bastante diferentes, com subjetividades muito estranhas. Então você vai ampliando essa noção que você tem da realidade com outras realidades, além do seu cotidiano básico, onde você está imerso existencialmente. Mas quantas pessoas leem livros? Quantas pessoas vão ao teatro? Quantas pessoas veem alguns filmes que não sejam filmes de ação apenas? Esse cotidiano muito limitado que não permite que essas pessoas ambicionem um futuro melhor. Quem não consegue
vislumbrar um futuro melhor e possível, não consegue se revoltar contra um presente miserável e sem perspectivas. Essa é a pena do Drummond. Esse é o dó do Drummond, que ele fala: porra, meu, eita vida besta, meu Deus, que não sai do lugar, que é muito lenta, porque falta instrução, educação, cultura, porque faltam coisas que podiam levar essas pessoas a ir um pouco além. Esse mesmo dó que ele aparece aqui, você já viu num outro poema que apareceu, se não me engano, na FUVEST em 2014, que eu trouxe aqui na mãozinha para você, que se chama Revelação do Subúrbio, em que ele revela uma tristeza maior. É que lá no Eta Vita Besta parece até que tem uma certa graça, um certo humor. Mas olha a Revelação do Subúrbio, que é do livro Sentimento do Mundo, de 1940. Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé contra a vidraça do carro. O carro aí é um vagão de trem. Vendo o subúrbio passar. O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, com medo de não repararmos suficientemente em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. A noite come o subúrbio e logo o devolve. Ele reage, luta, se esforça até que vem o campo onde pela manhã repontam laranjais. E à noite só existe a tristeza do Brasil. Quando ele quer pegar esse sentimento, o livro chama-se Sentimento do Mundo, ele quer compreender, apreender, tomar para si o sentimento do mundo. E o que ele pega nesse subúrbio, o título do poema é a Revelação do Subúrbio. O que o subúrbio revela para ele? Uma rotina em que as pessoas até se esforçam. Mas na verdade o que ele vê à noite, depois de todo o esforço diário, só existe a tristeza do Brasil. De pessoas que não conseguem se revoltar contra um presente, pessoas que se colocam resignadamente todos os dias as mesmas tarefas repetidas, diárias, e que não vê nisso o poeta alguma ambição, alguma revolta, alguma coisa que inspire dizer: não, podemos ter um futuro melhor. O poeta não enxerga isso. Então a revelação do subúrbio para ele é bastante triste. E é a mesma coisa que nós vemos aqui no Cidadezinha Qualquer. Quando ele olha também para uma cidadezinha qualquer, não quer dizer uma cidadezinha esta ou outra, mas qualquer cidade do interior, ele vê essa vida besta, que as pessoas até se esforçam muito, são trabalhadeiras, são pessoas que se gastam, que sofrem, e mesmo assim continuam resignadamente repetindo as mesmas tarefas, as mesmas funções. Por quê? Porque falta leitura, teatro, cinema, dança, pintura, precisa de arte e ciência para que a gente vislumbre um mundo melhor e possível e se esforce por ele além do cotidiano. Ok? Estamos indo bem? E foi um prazer rever com vocês mais essa pérola drummondiana. Vamos voltar daqui a pouco com mais um vídeo e vamos vasculhar todo esse livro, alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Valeu? Um grande abraço daqueles que comovem o professor. Oba!